Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente, do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Josué, capítulo 2, de verso 1 a 24, aonde o nosso bom Deus Todo-Poderoso conduziu Josué para liderar os israelitas até a terra prometida. Graças ao nosso bom Deus, Josué não só foi tão só obediente e corajoso, como ele também foi cauteloso. Antes dele conduzir aquele povo à terra prometida, ele liderou 2 espiões, 2 homens, para que fosse observar, para que fosse vigiar aquelas terras, aquele território, principalmente Jericó. E assim os homens foram obedientes a Josué e foram observar aquelas terras onde o Senhor tinha prometido, e principalmente Jericó. Chegando lá, eles encontram uma mulher da índole duvidosa. Aqui fala de uma prostituta, mas até aí, até desta forma, o Senhor nos conduz ao nosso propósito. Além de Josué ter sido cauteloso, obediente, ele foi cuidadoso de observar aquelas terras. E assim os homens, os espiões, foram bem precisos, chegando lá, encontrando esta mulher, Moabe é o nome dela, e eles foram até ela. Chegando lá, o rei de Jericó, já sabendo que os israelitas estavam ali nas terras para invadir as terras, ele também buscou 2 soldados para que fosse confiscar aquele povo que estava próximo para invadir aquele território. E assim os soldados foram. Chegando lá, eles encontraram também Moabe, e chegando, começaram a questionar Moabe, os soldados do rei. E Moabe escondeu os espiões, escondeu eles lá no porão, os soldados questionando ela, falando a respeito dela, e ainda dizendo a ela que quem eram eles que iam invadir aquelas terras, onde pelo qual o rei estava muito preocupado, porque já sabia do propósito, já sabia de tudo que Deus tinha permitido a eles anteriormente, até chegar lá à terra prometida, aqueles territórios. E a Moabe, escondendo os espiões, ela desviou os soldados, onde pelo qual disse que ninguém apareceu por lá. Aliás, que eles já tinham aparecido, mas que já tinham saído, mas ela não sabia de quem se tratava. Então, eles não tendo informação, ela disse aos soldados que eles não tendo informação, eles retornaram, sendo que eles estavam escondidos no porão, na casa dela. Mas ela despistou os soldados do rei, daquele de Jericó, e quando eles foram embora, quando ela se certificou que eles tinham ido embora, que eles não corriam mais perigo, ela foi até eles e fez com que os espiões prometessem a ela que ela e toda a família dela, a parentela dela, quando eles invadissem aquele território, elas estavam em segurança. E assim eles deram a palavra dela: se ela não denunciasse ao rei, aos seus soldados, a ninguém, que eles davam como estava prometendo que nada aconteceria aos seus, mas que todos teriam que estar dentro daquela casa. Se alguém saísse e algo acontecesse, eles não teriam culpa. E assim ela foi obediente. E em concordância com eles, ela pegou e disse que estava tudo bem. Assim, em concordância, eles ficaram lá mais um pouco, e depois ela também, que a casa dela dava para o muro que descia às terras de Jericó. E ela botou uma corda de lençol vermelho
para que eles descessem. E ali eles também juraram que se nada acontecesse com eles, ao descer aquela corda, que estava tudo certo. Mas se algo acontecesse, eles também não se responsabilizariam mais pelo que eles tinham prometido. E assim, em concordância com ela, eles desceram com toda a segurança. Ela também pediu para que eles ficassem 3 dias lá, escondidos nas montanhas, que era o tempo que os soldados ali já tinham passado e já tinham ido para Jericó. E assim eles executaram um bom trabalho com a ajuda de Moabe, e eles retornaram para Josué e dizendo a Josué que Deus ia dar aquela terra para eles, porque eles já tinham achado ajuda. O Senhor até providenciou aquela mulher de índole duvidosa, mas o Senhor faz, o Senhor capacita. Meus amados, queridos irmãos, quando o Senhor tem propósito em nossas vidas, Ele bota pessoas nos nossos caminhos para nos abençoar, para nos ajudar. Foi difícil, foi. Nada vem de graça, nada vem de graça nesse mundo, nada vem de graça para as nossas mãos. A gente tem que ter um sacrifício de fé, coragem, determinação, coração ensinável, bondade, força, sabendo que Deus está conosco o tempo todo. Glórias a Deus. Então, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele nos guarda, Ele nos protege. E assim eles foram para dar resultado a Josué daquele território que o Senhor ia botar nas mãos deles. E assim Josué conduziu aquela liderança, aquele povo. Ele conduziu aquele povo, ele sendo líder, ele conduziu aquele povo para a terra prometida. E ele teria também que certificar tudo aquilo, meus irmãos, que o Senhor bota em nossas mãos. A gente tem que se certificar. Josué foi muito preciso em colocar aqueles 2 espiões para ir à frente, ver como era que estava a terra prometida, para que ele fosse com o seu povo, para que ele fosse levar o povo embaixo de segurança e de responsabilidade, o qual o Senhor tinha conduzido a ele. Glórias a Deus. E assim eles conduziram aquele povo até a terra prometida. Glórias a Deus, que nós sejamos fortes e corajosos como Josué foi. E também que nós sejamos cautelosos para tudo aquilo que o Senhor, para as responsabilidades, para o propósito, para a missão, para o chamado que o Senhor coloca em nossas mãos. Que a gente venha exercer com sabedoria como Josué foi. E aqueles espiões também tinham tudo para não confiar e não acreditar em Josué, mas eles garantiram, como nós confiamos em Moisés, nós também vamos confiar em você, porque sabemos que o Deus é todo poderoso para nos conduzir à terra prometida. Glórias a Deus. E que essa palavra venha a ser um direcionamento para nós, que nós sejamos cuidadosos e cautelosos para aquilo que o Senhor está colocando em nossas mãos, para o propósito, para a promessa, para as bênçãos que o Senhor derrama em nossas vidas. Vamos ser cautelosos, vamos ser abençoadores, vamos ser fortes e corajosos. Não vamos temer, porque o Senhor está conosco. Sejam fortes e corajosos, que eu estou com vocês. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesta manhã, essa direção que o Senhor nos fala, que nós sejamos cautelosos com as bênçãos que o Senhor tem nos dado, com o presente que o Senhor tem nos dado. Amém? Eu vou orar para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, para que a gente seja cautelosos e cuidadosos com as promessas do Senhor. Assim como Josué foi, com a ajuda daquela liderança também, que tinha uma liderança que mesmo sentindo muito com a falta de Moisés, mas foi obediente a Josué, como Josué foi ao Senhor. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, por essa palavra, obrigada por esse dia, obrigada pelas bênçãos, pelas maravilhas do Senhor, Deus, Pai Todo-Poderoso. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Pai. E Josué não só foi, Pai, forte e corajoso, obediente à Sua palavra, à Sua direção, mas ele também foi cauteloso, Pai. Ele foi cauteloso em botar 2 espiões para vigiar o território, para saber como aquele território estava sendo preparado
para conduzir aquela multidão, aquele povo que tinha a promessa do Senhor. E grande responsabilidade o Senhor coloca em nossas mãos, Senhor, para que nós sejamos cautelosos para aquilo que o Senhor tem nos dado, para a sua direção, para o seu ide, para a sua, para a gente vir executar com responsabilidade o propósito, o chamado que o Senhor tem nos dado, Deus. Ó Pai, que mesmo que a gente venha é, venha, é, venha exigir da gente, Pai, obediência, que venha tempo, determinação, dedicação. Nós estamos prontos, Pai, para executar com responsabilidade. Sejamos fortes e corajosos, como assim o Senhor conduziu o teu filho amado, querido Josué, Moisés e tanto entre outros líderes, meu Deus, que fez toda a diferença até aqui. Até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos ajudado. Ebenezer, até que o Senhor tem nos abençoado. Amém. Que esta palavra venha ser um marco, venha ser que venha ser uma direção para o nosso dia a dia, para as nossas vidas. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus, que o Senhor Jesus os abençoe ricamente e poderosamente.